Lucas capítulo 23. Versículo 1. E, levantando-se toda a multidão deles, o levaram a Pilatos. Versículo 2. E começaram a acusá-lo, dizendo: havemos achado este pervertendo a nação, proibindo dar o tributo a César, e dizendo que ele mesmo é Cristo, o Rei. Versículo 3. E Pilatos perguntou-lhe, dizendo: tu és o Rei dos judeus? E ele, respondendo, disse-lhe: tu o dizes. Versículo 4. E disse Pilatos aos principais sacerdotes, e à multidão: e não acho culpa alguma neste homem. Versículo 5. Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo: alvoroça o povo ensinando por toda a Judeia, começando desde a Galileia até aqui. Versículo 6. Então Pilatos, ouvindo falar da Galileia, perguntou se aquele homem era galileu. Versículo 7. E, sabendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu-o a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. Versículo 8. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que lhe veria fazer algum sinal. Versículo 9. E interrogava-o com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. Versículo 10. E estavam os principais sacerdotes, e os escribas, acusando-o com grande veemência. Versículo 11. E Herodes, com os seus soldados, desprezou-o e, escarnecendo dele, vestiu-o de uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. Versículo 12. E no mesmo dia, Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos, pois dantes andavam em inimizade um com o outro. Versículo 13. E, convocando Pilatos os principais sacerdotes, e os magistrados, e o povo. Versículo 14. Disse-lhes: haveis-me apresentado este homem como pervertedor do povo, e eis que, examinando-o na vossa presença, nenhuma culpa, das de que o acusais, acho neste homem. Versículo 15. Nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti, e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Versículo 16. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Versículo 17. E era-lhe necessário soltar-lhes um pela festa. Versículo 18. Mas toda a multidão clamou a uma, dizendo: fora daqui com este, e solta-nos Barrabás. Versículo 19. O qual fora lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade, e de um homicídio. Versículo 20. Falou, pois, outra vez Pilatos, querendo soltar a Jesus. Versículo 21. Mas eles clamavam em contrário, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Versículo 22. Então ele, pela terceira vez, lhes disse: mas que mal fez este? Não acho nele culpa alguma de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Versículo 23. Mas eles estavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado, e os seus gritos, e os dos principais sacerdotes, prevaleciam. Versículo 24. Então Pilatos julgou que devia fazer o que eles pediam. Versículo 25. E soltou-lhes o que fora lançado na prisão por uma sedição e homicídio, que era o que pediam, mas entregou Jesus à vontade deles. Versículo 26. E quando iam levando, tomaram um certo Simão, Cireneu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. Versículo 27. E seguia-o grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos, e o lamentavam. Versículo 28. Jesus, porém, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, vos chorai antes por vós mesmas, e por vossos filhos. Versículo 29. Porque eis que hão de vir dias em que dirão: bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Versículo 30. Então começarão a dizer aos montes: caí sobre nós, e aos outeiros: cobri-nos. Versículo 31. Porque, se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? Versículo 32. E também conduziram outros dois, que eram malfeitores, para com eles serem mortos. Versículo 33. E, quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Versículo 34. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E, repartindo as suas vestes, lançaram sortes.
Versículo 35. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: Vá aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. Versículo 36. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele, e apresentando-lhe vinagre. Versículo 37. E dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Versículo 38. E também por cima dele, estava um título, escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. Versículo 39. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo, e a nós. Versículo 40. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Versículo 41. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Versículo 42. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim, quando vieres em teu reino. Versículo 43. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Versículo 44. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, escurecendo-se o sol. Versículo 45. E rasgou-se ao meio o véu do templo. Versículo 46. E, clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E, havendo dito isto, expirou. Versículo 47. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: Na verdade, este homem era justo. Versículo 48. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. Versículo 49. E todos os seus conhecidos, e as mulheres que juntamente o haviam seguido desde a Galileia, estavam de longe vendo estas coisas. Versículo 50. E eis que um homem por nome José, senador, homem de bem e justo. Versículo 51. Que não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros, de Arimateia, cidade dos judeus, e que também esperava ele o reino de Deus. Versículo 52. Esse, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. Versículo 53. E, havendo-o tirado, envolveu-o num lençol, e pô-lo num sepulcro escavado numa penha, onde ninguém ainda havia sido posto. Versículo 54. E era o dia da preparação, e amanhecia o sábado. Versículo 55. E as mulheres, que tinham vindo com ele da Galileia, seguiram também e viram o sepulcro, e como foi posto o seu corpo. Versículo 56. E, voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram, conforme o mandamento.